Olá, querido aluno e querida aluna, sejam bem-vindos para mais uma entrevista aqui no nosso canal do YouTube. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Michelangelo, que foi aprovado em vários concursos, que ele vai contar aqui a sua história de vida, mas também ele sofreu algumas reprovações, inclusive para conseguir lograr o êxito em auditor fiscal. Ele estudou mais ou menos 3 anos de forma líquida, porque ele teve algumas interrupções no período do seu estudo. E ele vai contar tudo isso daqui para a gente. Pessoal, lembrando que o nosso foco aqui é, durante a transmissão, não falar somente sobre a história de vida dele, mas também sobre as técnicas de estudo que ele utilizou e para que você não cometa os erros que ele cometeu, como ele vai falar aqui. Então, a primeira parte é focada na história de vida dele e depois a gente vai falar as técnicas de estudo. Então, assista o vídeo até o final. E, antes da gente iniciar, lembrá-lo, você, ou lembrá-la, você, de inscrever-se no nosso canal, tá? Para receber a notificação de novos vídeos, seja de contabilidade, como estudar para concursos, da nossa série, e também a entrevista com aprovados, que com certeza ajudará você, tá certo? E compartilhe com aquelas pessoas que você também quer que consiga a tão sonhada aprovação, assim como conseguiu o meu amigo Michelangelo, que é o entrevistado de hoje. Ele que é de Parnaíba, no interior do Piauí, é formado em contabilidade. Ele passou em alguns concursos antes de ser fiscal e ele ainda tem uma história interessante que ele vai contar aqui também, pessoal. O foco dele, o sonho dele sempre foi ser auditor da Receita Federal do Brasil, que é o que a maioria, quando estuda para fiscal, inicia com esse foco. Mas hoje, né, depois ele abriu um pouco a mente e hoje ele é auditor fiscal da Cefaz Maranhão e não pretende mais estudar para concurso. Então, lembrá-lo, a vida, pessoal, às vezes te dá outro caminho. Não adianta você querer, né, seguir e persistir em algo que Deus tem outra coisa para você. E hoje ele está lá feliz e satisfeito com o seu cargo. Então, Michelangelo, muito obrigado pela sua colaboração, tá? Agradeço aí, sei como é seu tempo, para você vir aqui ajudar a vários alunos em todo o Brasil. E eu queria que você iniciasse aí apresentando-se. Olá, Felipe, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal. Eu é que agradeço pela oportunidade, né? Como você me falou, eu sou o Michelangelo, sou de Parnaíba, de Parnaíba, Piauí. Sou conterrâneo do Felipe, sou formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Piauí. Tenho 34 anos e, enfim, consegui a minha aprovação no concurso para o auditor fiscal da Cefaz. E hoje eu resido em São Luís, né? Bem feliz, bem realizado. E para ter chegado até aqui foi passei por muita coisa mesmo. E a gente vai contar aqui hoje, né? Todas essas histórias. Pois é. Então, assim, eu iniciei. Quando foi que eu iniciei, assim, tive essa ideia de estudar para concurso público? Quando eu saí do ensino médio, eu fui aprovado para 2 cursos, Ciências Contábeis e Ciência da Computação. E aí eu saí, né, para o ensino médio, tive ensino particular. Meus pais tiveram um pouco assim de dificuldade, né, porque para pagar meus estudos. Aí eu sempre fiquei naquele pensamento de que, bom, dessa vez já sou adulto, eu tenho que cuidar de mim. Meus pais já fizeram a parte deles e agora eu tenho que fazer a minha também. E eu queria buscar uma independência, né? E eu comecei nessa de estudar para concurso, né? Então, pelo menos uma renda extra para ajudar ali na universidade, com a cópia, passagem, né, um lanche. Quando foi o primeiro concurso que eu fui aprovado foi aos 18 anos de idade. Eu passei por cargo de auxiliar administrativo na SEDUC, do Piauí. Passei no mesmo ano, já comecei a trabalhar. Comecei os trabalhos. Passei 2 anos lá na escola, trabalhei na escola pública. Aí, após isso, eu
apareceu o concurso da Universidade Federal do Piauí para assistente em administração, também nível médio. Estudei pra caramba, tanto que nesse período eu tive que trancar duas universidades para estudar, porque eu não tinha tempo, praticamente. Fiz concurso, passei para o primeiro lugar, e o tempo que eu passei lá, passei quase 11 anos como servidor da UFPI. Né? Acabei me formando em ciências contábeis, iniciando o curso de Direito, até que eu vi que ali não era o que eu queria, não era onde eu queria chegar, né? Eu já tinha essa consciência. Sabia que era só uma etapa na minha vida, né? Um degrau. E aí, mesmo assim, eu continuava estudando. Né? Aí, quando eu passei dessa fase de passar em concursos mais simples para concursos mais concorridos, eu cometi esse erro de você ficar atirando para todo lado, que até então eu não tinha uma área de estudos definida, e o concurso que apareceu eu fazia. Então, saiu muito concurso para tribunais, TRT, TRE, TRF, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão também. Eu fui fazendo, mas aquela técnica que eu já tinha utilizado nos concursos anteriores já não funcionava tanto. Né? De você apenas ler o material, né? Ficar se prender na teoria. Vai falar? Entendi, Michelangelo. Perfeito, vamos lá. Pessoal, só lembrando, né, que a gente é conterrâneo piauiense, né? Eu sou de Teresina, ele é de Parnaíba, mas gosto muito de ir a Parnaíba. Michelangelo, vamos lá. Então, você foi aprovado em primeiro lugar para o cargo lá na Universidade Federal do Piauí, e aí depois disso você concomitantemente cursava o curso de contabilidade. Isso foi em que ano? Eu comecei a trabalhar na UFPI em 2006. 2006. Já Pronto. E aí, depois disso, você parou de estudar? Como foi a sua vida até o retorno aos estudos? Se houve, né, essa parada. Bom, houve uma pausa, porque o meu foco ficou mais em me formar, né? E tanto que eu demorei 6 anos para eu concluir o curso de Ciências Contábeis, porque eu vivia trancando o curso para prestar concurso público. Aí, quando eu vi assim que eu tinha que voltar para o curso, eu poderia me prejudicar, eu acabei, não, meu foco agora vai ser concluir o curso de Ciências Contábeis. Eu me formei no final de 2009. E como estava mais focado em me formar, eu não pude me dedicar tanto para os concursos que apareciam. Às vezes aparecia um concurso, eu me inscrevia, às vezes eu não ia fazer, acontecia muito isso, e se ia fazer eu não estava bem preparado, porque eu estudava, às vezes, só no pós-edital. Eu não tinha aquele preparo no pré-edital. Então, meio que meu desempenho ficava bem aquém do desejado, porque meu foco foi mais me formar, porque eu tinha aquela consciência, eu pensava comigo assim, não, eu quero me formar logo, para depois poder concorrer com um cargo melhor, porque eu já estava no cargo nível médio. Sair de lá para outro cargo de nível médio, para mim já não parecia ser assim, uma ascensão tão desejada. Por isso que a minha prioridade foi mais me formar. Aí nesse ano de 2009, mesmo ano que o último ano de Ciências Contábeis, foi o meu primeiro ano de curso de Direito da UESC. Aí meio que, em vez de me ajudar, mais que me atrapalhou, porque ocupou mais do meu tempo. Então, o meu foco nos concursos ficou de lado. Né? Aí quando foi, eu cursei Direito até o sexto período, até o final de 2011. Aí foi quando eu decidi trancar o curso de Direito, que eu pensei comigo assim, não tem condição de ser servidor público, universitário e ser concurseiro. Eu tenho que escolher o que eu quero. Né? Não dá para gastar tanta energia nisso. Eu já tive o curso superior. E eu tinha desenvolvido uma maior afinidade em relação à área fiscal. Já porque quando você é estudante de ciências contábeis, você sempre escuta os professores, né? Que a carreira é bem interessante, que geralmente cai na prova é o que você vê fica bem próximo do que você vê durante o curso. Fica meio que como se fosse assim, o ápice da carreira, né? Perfeito. De alguém que é formado em ciências contábeis. Se você conseguir alcançar, chegar se tornar um auditor fiscal, seja para federal, seja para estadual. Isso foi em que ano que você decidiu sair do curso de Direito e começar, né, a estudar realmente para concurso público? Foi no final de 2011 e início de 2012. Início de 2012.
Isso é um ponto muito importante, porque eu sempre falo para os alunos, né? Professor, eu quero fazer pós-graduação, quero fazer mestrado. Você tem que saber o que você quer. Não dá para ser tudo. Claro, se você quer um concurso de nível superior, você faz um nível superior daquela área ou abrangente, né? Que a área fiscal aceita. Para que fazer outro curso superior? Né? Então, tem aluno, professor, eu sou formado em Direito e vou fazer contabilidade, estudar para concurso, trabalhar, cuidar de... Não dá, pessoal. Tem que ter foco. Então, talvez o Michelangelo estava errando muito nisso e ele tomou a decisão correta. Não tem como, né, você estudar, trabalhar, estudar para a universidade, fazer concurso. Ainda imagina alguém que é pai de família ou mãe de família, né? Tem o cônjuge. Então, várias atribuições, não tem como você ter um bom desempenho no concurso. Você tem que ter foco. Eu diria que você tem que ter uma ou duas prioridades, né? E uma delas, né, no máximo 3, e uma delas é concurso. Então, ele tomou a decisão correta, que isso foi quando, mais ou menos, Michelangelo, no final de 2011 para o início de 2012, correto? Foi. Praticamente foi mais início de 2012, porque eu tive que, para conseguir trancar o curso, eu teria que me matricular. Mas eu já tinha a decisão na minha cabeça. Né? É quando eu tomei a decisão, que eu, né, muita gente ficou sabendo que eu tinha trancado o curso de Direito, e o povo falou assim, nossa, trancou o curso de Direito, mas será que não iria te ajudar em concurso? Eu falei assim, não, mais formação não significa mais informação. Né? Então, assim, o curso de Direito iria me ajudar, basicamente, não significar que ia me colocar mais próximo do que eu queria. Eu já sabia o que eu queria. O que eu queria era me tornar auditor fiscal, que basicamente a graduação da pessoa não influencia tanto. Tanto que a gente lia muito depoimento de aprovados, gente formada em engenharia, né? Gente da área militar, até mesmo gente da área de exatas, que em boa parte nunca tinham tido contato com esse direito, contabilidade, mas de alguma forma se dedicaram pra caramba e acabaram passando, né? E aí você fica pensando, poxa, o cara desse conseguiu, a gente formado em psicologia, a gente formado em matemática, conseguiu passar estudando contabilidade e direito. Por que eu vou precisar cursar direito? Cursar 6 anos de direito para eu me garantir no concurso. Perfeito, Michelangelo. E aí você começou a estudar, e aí como foi sua trajetória aí de concurso até conseguir a sua aprovação na Cefaz Maranhão? Bom, lembrando, qual era o seu objetivo? Qual era o seu objetivo inicial? Era ser auditor da Receita, não era isso? Isso. Eu sou de todo mundo que entra na área fiscal. Ser auditor da Receita Federal, né? Você passa em frente ao órgão e fica nesse órgão, nossa, Marcos, deve ser massa trabalhar aqui. E você vê na televisão, reportagem, os caras atuam em fronteira, em aeroporto. Você vê que muita coisa legal acontece com quem trabalha lá na área, devido às atribuições. E o meu foco sempre foi esse, né? Eu iniciei os estudos no LFG. E aí, muitos professores lá eram também auditores da Receita Federal, e vê que eles, né, havia aquele incentivo, e a parte para a área fiscal a nível estadual é meio que deixado de lado, né? Não tem tanta ênfase, né? Esse foca mais naquela parte, né? A parte da Receita Federal. E aí tivemos em 2012 a prova para auditor, e como as provas foram na mesma data, se não me engano, para auditor e analista, eu pensei comigo assim, cara, eu quero prova. Como é que eu faço para o curso? Será que eu estou preparado? Eu achava que estava preparado para o auditor. Mesmo assim, eu me inscrevi para fazer a prova e eu levei bomba, né? Não passei. Aí eu fiquei, poxa, não passei, o que aconteceu, né? Aí, mas eu sabia que eu não tinha feito uma boa prova, eu sabia que eu não estava seguro de muita coisa, que era a primeira vez que eu estava lidando com um concurso de alto nível, com muita gente boa, com conteúdo programático muito, muito extenso, que você lê e perde a vista assim, de tanto assunto, você fica meio até perdido, assim, balançado. Fizeram aquele bate, nossa, tem muita coisa. E aí, passou a prova, eu passei assim, beleza, vamos continuar. Eu continuei estudando. Aí eu fiz para testar alguns concursos que ocorreram depois, que foi CGU, STN, eu não passei. Aí eu dei a pausa a partir de 2013. Aí lá no final de 2013, aliás, no início de 2013, tinha surgido um boato que iria sair Cefaz Maranhão. Assim, Deus falou que vai ter Cefaz Maranhão, 50 vagas. Eu fiquei assim, cara, deve ser bom, né? Vai que é bom. Aí comecei a estudar, aí parece que o boato foi abafado, esfriou, aí deixei quieto. Aí
Em 2013, aconteceu. Eu me vi que eu era muito desorganizado. Muito, porque assim, eu tinha aquele defeito do concurseiro de querer estudar em hora fechada. Então, assim, 3 horas da tarde, vou estudar 3 horas da tarde. Então, 1 hora. Aí se passa um tempinho, você já não é balançado. E eu percebi que eu tinha essa falta de organização e essa falta de foco, que tinha como consequência a falta de controle. Aí eu acabei pensando assim, cara, eu sou bom em Excel, eu vou desenvolver uma planilha para mim assim, que eu posso fazer aqui para eu ter mais controle. E a partir de quando eu comecei a botar tudo isso digitalizado, eu comecei a evoluir mais. Porque às vezes eu tinha tanta falta de foco que eu poderia ter um dia inteiro livre para estudar, que eu não conseguia estudar 2 horas. Então eu disperso que eu era. Quando eu comecei a ter esse controle, com essa planilha, eu comecei a evoluir, comecei a ter 4 horas líquidas. Quando eu fiz pela primeira vez 4 horas líquidas, eu pensei, nossa, cara, eu já senti a diferença. Tipo assim, você já vai dormir já pensando assim no assunto, assim, nossa, já tinha uma diferença, já fez um efeito. É quando tivemos já em 2014, em 2013, ainda em 2013, surgiu o concurso para Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí. Tinha 8 vagas por cargo de analista do planejamento, orçamento, algo assim. Poxa, tem muita disciplina que eu já conheço, vou fazer, não perdendo nada, fiz, fui classificado em 10º ano, 8 vagas, deixa quieto. Continuei, tivemos em 2014, tivemos Receita Federal novamente, fiz o concurso, não passei, você passou desse. E aí você passa o concurso e fica pensando assim, poxa, a gente foi que eu errei assim, né? Eu vi que eu tinha tido algumas deficiências aí de legislação, tributária federal, enquanto as demais eu tinha ido bem. Aí você já começa a identificar onde você está bem e onde você está ruim. Aí você já começa a focar onde você precisa melhorar. Então, basicamente, depois daí eu tinha começado já a focar mais em legislação. Eu pensei assim, não, eu estou bem em outras disciplinas como constitucional, português, administrativo. Vou focar mais agora nas questões da eficiência. Aí tivemos aí também Cefaz Pernambuco, fui fazer. Eu já consegui fazer a pontuação mínima, para ficar lá depois dos excedentes, né? Mas não dentro das vagas. Mas eu continuei estudando. Aí quando foi no início de 2015, tivemos Cefaz Piauí, tivemos o cargo de auditor Receita, tivemos analista do Tesouro. Eu fiz para os dois. E aí foi que eu sempre me perguntava assim, poxa, será que eu estou estudando direito? Será que eu estou insistindo nessa técnica de já estava sabendo, já tinha focado já para a área, já tinha um controle em termos de carga horária, em termos de questões, em termos de fazer ciclo. Será que eu estou seguindo? Quando eu fiz a prova da Cefaz Piauí, que foi uma prova muito difícil, e saiu o resultado, eu já tive outro baque em mim, que eu conferi o gabarito, eu tinha feito uma pontuação muito boa, mas no geral, mas por falta de 3 questões na P1, eu não passei. Eu fiquei, puta que pariu, cara, eu foquei tanto na P2, na P1 que era, né, tinha peso 2, e na P1, quando eu fui ver que eu não foquei tanto, eu levei bomba. Aí eu fiquei assim, poxa, minha pontuação tá melhor do que de muita gente que passou, mas devido a essa pontuação mínima, eu não passei. Aí eu comecei a refletir assim, isso é uma coisa ruim? Não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Eu posso ver que eu estou evoluindo, porque eu fiz uma pontuação boa, assim. E já apareceu outra lacuna que eu devo corrigir, né? Aí quem passou essa prova, quem fez essa prova, lidou com um grande número de questões, em pouco tempo para se resolver. E que o fator principal, acho que foi mais a administração do tempo. Aí na semana seguinte eu fiz a prova para analista do Tesouro, fiquei entre os classificados, né? Mas nunca fui nomeado. Aí eu fui, depois disso eu dei um tempo, né? Dei um tempo, foquei em outras coisas. Aí quando foi no final do ano de 2015, surgiu o TJ Piauí. Eu fiz para o cargo de auditor de controle interno e contador. No auditor de controle interno fui o 8º, contador fiquei lá para o 30º, depois do 30º. Aí eu dei uma pausa. E eu comecei a refletir assim, poxa, eu tô levando muita bomba assim. Eu já olhava para o meu tempo de estudo, de 2012 em diante,
e ficava assim, poxa, por que eu estou errando? Às vezes eu começo a evoluir, começo a acertar alguns pontos e começo a errar em outros. E aí, toda vez que eu saía um edital, que eu olhava para o cargo, olhava para o conteúdo, eu pensava assim, poxa, isso aqui eu já conheço, isso aqui eu já li, já abri um livro, já abri um PDF, já vi uma videoaula. Isso aqui não é mais Isso no novidade. início de 2016, correto? Isso, isso foi depois, Ou seja, depois isso da... mais ou menos 4 anos depois que você realmente deixou o curso de Direito e começou a estudar aí mais focado para a área fiscal, né? 2012, 13, 14 e 15. Isso. Eu tinha Isso. passado todo esse período assim e eu tinha cometido muitos erros. Tá, Aí eu pensei assim, nossa, eu me lembro que você foi nomeado na Secretaria de Planejamento do Piauí, um concurso que você tinha feito, né? Foi nesse período ou foi só depois? foi só depois, em 2017. Ah, tá certo, beleza. 2017. Opa, a câmera desligou aqui, pronto. Aí quando foi no início de 2016, eu pensei comigo assim, nossa, tem algo errado no meu estudo, porque assim, tem muita coisa que você tenta se prender a tentar fechar muito conteúdo e no final das contas, na prova cai pouca coisa. Aí eu comecei a assinar um sistema de questões e pensei assim, não, vou assinar o concurso. Eu comecei a responder muita questão. Aí você já começa a ganhar mais confiança, basicamente, porque quando surgia, por exemplo, se tinha alguma dificuldade, algum assunto, eu anotava no caderno, né, qual era o assunto, qual era o ponto, estudava o comentário do professor e deixava lá stand-by. Quando ia revisar novamente, quando eu novamente responder aquele mesmo caderno de questões, eu antes lia um pouco da teoria, elas me esclareciam, me davam bem um horizonte do assunto, e quando eu respondia a questão, eu já respondia a questão já com certeza. E já comecei a aplicar isso muitas vezes. Uma coisa que eu comecei muito a fazer, por exemplo, quando você está em casa respondendo alguma questão da parte de exatas, seja matemática financeira, seja estatística, quando você tem um caderno, você tem um espaço enorme. E você faz um cálculo até você achar a resposta. E às vezes demora assim, uns 20 minutos, a meia hora para achar um cálculo enorme. Eu comecei a cronometrar esse meu tempo, para eu ver se eu conseguir responder no menor tempo possível. E comecei também a tentar responder a prova no menor espaço possível, porque a prova te dá um espaço muito pequeno para você fazer uma conta enorme. Aí, ou seja, comecei a ganhar mais praticidade, mais velocidade na hora de responder Entendi. Aí, questões. com isso, veio a aprovação na Cefaz Maranhão quando foi a prova. Só por causa do nosso Foi. tempo. Lembra lá, nosso tempo já está chegando ao fim. Ah, beleza. Pois é, a prova foi em setembro, né? De Teve aquelas 2016, né? 2016, teve Isso. os dois concursos, ISS Teresina, que eu fiz também, e Cefaz Maranhão. Eu me dediquei mais para a ISS Teresina. Aí 2 semanas depois tivemos Cefaz Maranhão. Aí eu fui a prova da Cefaz Maranhão, e a prova eu acho muito mais fácil do que ISS Teresina, muito mais fácil que a Cefaz Piauí. E aí, como eu estava concorrendo pelas cotas, após essa prova haveria a comissão para, né, para avaliar, e ocorreu em dezembro, aí eu fiquei classificado Fora das nos vagas, né? Não excedentes foi das nem dentro vagas. das vagas, foi fora das vagas, ou não? Não, foi fora das vagas, né? Porque É. dentro das 35 vagas iniciais, 7 eram para as cotas para negros. Aí eu fiquei nos outros 7 seguintes, né? Entendi, Aí, perfeito. O resultado saiu mais ou menos quando aí, o resultado do concurso? o resultado saiu, acho que foi em outubro. Quando saiu o resultado em outubro. E o resultado da 2017 ou 2016? 2016, não, 2016. E da Certo. comissão saiu em dezembro. Saiu em dezembro. Pronto. Aí depois disso, você estava lá classificado, não era certo. Durante esse Uhum. período, até a sua nomeação na Cefaz Maranhão, o que foi que aconteceu? Você foi nomeado em outros concursos, você Então, fez outras provas ou parou de vez, tá? E quando você foi nomeado na Cefaz Maranhão? após a Cefaz Maranhão, em junho de 2017, eu fui nomeado para analista de planejamento da Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí. Ou Me seja, ligaram, já foi perguntaram se eu queria. um upgrade, né? Já foi de um concurso Isso, de nível médio para nível superior. foi. Eu tava já há quase 11 anos na UFPI como assistente administrativo. E aí me ligaram, perguntaram se eu tinha interesse em assumir o cargo. Eu falei assim, quero sim, quero sim. Aí eu fui nomeado em junho, dia
dia 1º de junho de 2017, eu assumi dia 5 de junho de 2017, comecei a trabalhar e mudei para Teresina e passei 1 ano e 8 meses na CEPLAN, né? Nesse período eu continuei estudando, eu até entrei num site, comecei a participar de um site para começar a responder questões, né? Comentar questões. Isso foi a partir de 2018, no início de 2018. Aí surgiram em 2018 aqueles 3 concursos que estavam anunciando, né? Você faz Goiás, você faz Santa Catarina, você faz Rio Grande do Sul. Me inscrevi nos 3, fiquei nos classificados, mas bem aquém, né? Você faz Goiás, fiquei acho que uns 400, alguma coisa. E você faz Santa Catarina, acho que foi uns 700. E você faz Rio Grande do Sul, 95. No 95º, né? Fiz pelas cotas também. Mas assim, eu só fui fazer você faz Rio Grande do Sul mesmo porque já tinha comprado a passagem, não estava mais estudando, já tinha uma expectativa de que poderia ser nomeado para ser faz Maranhão, mas eu preferi aguardar porque eu estava muito ansioso. E aí foi quando eu estava no aeroporto, em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, voltando para casa após a prova, que eu recebi a notícia que tinha sido nomeado para auditora Cefaz Maranhão, né? Mandaram um print no grupo lá dos classificados quando Isso foi foi que assim dia? que eu Você lembra falei. esse dia aí que foi? Cara, foi na segunda-feira, foi dia 6 de fevereiro, se não me engano. De 2018 ou 2000? 2019, não, foi dia 4 de fevereiro de 2019. Pronto. E como Uma foi a sua segunda-feira. sensação com essa notícia aí? Que agora você Felipe, era auditor fiscal. Felipe, eu vou ser sincero assim, eu não tava nem sentindo minhas pernas, Felipe. Vou ser sincero assim. Quando eu tava sentado aqui tomando aqui um café, aí eu olhava pro celular, olhava meu nome, eu fiquei assim, cara, velho, será verdade isso aqui? Sabe, deu vontade de chorar, assim, sabe? Eu tava no saguão do aeroporto, olhando os aviões, olhar para os aviões pro lado assim, olhar pro outro lado pro pessoal, eu sei, pô, esse pessoal não sabe o que tá acontecendo comigo agora, velho. Não sabe o que tá acontecendo. Aí eu Cara, fiquei assim, cara, deu vontade de gritar assim, chorar assim, porra, sabe, bater, chutar a mesa assim, você fala assim, caralho, velho, passei, cara, não acredito. Aí eu tava a costa tão assim dentro de mim que eu queria abraçar alguém, não tinha ninguém pra abraçar, velho. Não tinha ninguém pra me abraçar, sabe? Eu entendo fiquei assim, demais, cara, rapaz. Sei eu, dessa eu, ta- eu sensação. tava, eu tava assim na hora assim, querendo assim, a única coisa que eu queria é o seguinte, eu queria só chegar em casa, ligar pros meus pais, né? Eu mandei o print pra minha irmã, ela falou assim, ó, eu fui nomeado. Mentira, se foi, mas nossa, sério. Aí eu mandei o print pra minha mãe mal mexe no celular, né? Eu mandei o print pra minha mãe e fiquei olhando assim, ela foi enviado, foi recebido, e nada de visualizar. Eu fiquei assim, cadê que ela não vai ver? Aí eu acabei ligando pra ela assim, mãe, você não viu a mensagem que eu lhe mandei? Que mensagem, meu filho? A mensagem que eu lhe mandei. Assim, com a mensagem, eu fui nomeado pra ser faz Maranhão. Meu filho, que maravilha, não sei o que, tal, assim, aí foi assim, eu já cheguei em casa, falei, papai, assim, tá, tô indo já pra casa. E eu só queria chegar em casa, sabe? Eu só ia imaginar que esse posto, vou pegar ainda voo daqui pra Porto Alegre tem São Paulo tem Brasília tem Teresina, assim, parece que você vai chegar no fim do ano em casa. Eu tava, assim, muito feliz, assim, que eu tava olhando, assim, pra minha trajetória e pensando assim, poxa, até que enfim eu consegui. Com Até que enfim eu certeza. consegui. E a sua trajetória, Michelangelo, é muito bonita, até porque o Michelangelo, né, precisou obter algumas aprovações para ter uma renda que conseguisse se manter. Ele que vem de uma Uhum, família humilde, né, que uhum, precisava aí de ajuda também. Hoje em dia ele ajuda os pais dele com certeza. E aí ele passou na uhum, Secretaria de Educação dentro das vagas, passou na UF dentro das vagas, em primeiro lugar, e aí depois deu uma parada. E quando voltou para um concurso, né, que não diria que é melhor do que o outro, pessoal. Cada concurso tem a sua qualidade. Na verdade, que tem uma uhum, dificuldade maior, até pela remuneração, pelas atribuições. E aí ele viu que o negócio era mais fundo, então ele foi batendo cabeça, né? E com os erros ele conseguiu chegar ao que ele entendeu que era ideal, e aí ele começou a ser aprovado, né? E observem que ele não ficava dentro das vagas, mas sempre ali perto, foi melhorando a cada vez, e ele fazia provas, que eu sempre relembro aos alunos. Só é nomeado, só é aprovado quem faz provas, pessoal. Não adianta você ficar em casa fazendo simulado. Você tem que fazer provas, claro, depois que você tiver pelo menos o mínimo aí de conhecimento.
Ele foi depois nomeado na CEPLAN, né? Ficou fora das vagas e foi nomeado. E foi reprovações e outras reprovações, e até que, enfim, ele conseguiu, tá, ficar classificado na Cefaz Maranhão e conseguiu a sua tão sonhada nomeação de auditor fiscal. Aí é o que eu digo de persistência, tá certo, Michelangelo? Você persistiu e conseguiu alcançar os seus objetivos. Todo mundo sabe do que você passou durante esses anos, estudando, abdicando. Tiveram outros problemas que a gente poderia até falar aqui, mas não vai dar muito tempo. Mas que ele depois encontrou aí, com a resolução de questões, claro, ele tinha uma base já, né? Tinha um estudo consolidado, ele viu que faltava parar as arestas em algumas matérias e focou muito em questões que eu sempre lembro aos alunos, né? Meus amigos, minhas amigas, questão é essencial para a sua aprovação, tá certo? Michelangelo, como a gente já está chegando na parte final, parabéns, tá? Eu queria que você dissesse aí, Obrigado. de forma resumida, qual foi a sua maior dificuldade que você teve durante essa trajetória? Com certeza foi ansiedade, assim, você fica muito tempo, né, acaba abdicando de muita coisa, você fica vendo o tempo passar. Tá um pouco baixo o teu áudio. Assim, tá ouvindo agora? Tá, melhorou. Assim, então, acho que é questão de ansiedade, assim, pelo fato de você ficar naquela esperança de estar se esforçando, e às vezes não tem o resultado. E quando tem o resultado, fica abaixo na trave, fica assim, poxa, fica pensando assim, poxa, se você tivesse feito isso, tivesse feito aquilo. A questão emocional ela é muito forte assim. Aí você fica se abdicando de muita coisa, deixando de sair, deixando de viver. E aí quando você fica aquele receio assim, poxa, eu tô correndo atrás disso, né? Eu não posso parar. Tinha uma frase que eu sempre dizia para mim mesmo assim, porque olhar para mim no meu quarto, eu não tinha cara para sair do meu quarto, chegar com meus pais e falar assim, olha, eu desisti dos concursos, vou ficar só onde eu estou. Eu não tinha essa cara, eu não podia pensar dessa forma. Uma frase que eu sempre dizia para mim mesmo era o seguinte, que a minha aprovação vai ser a chave da minha liberdade. Ela vai ser ela que vai me tirar desse quarto. Vai ser ela que vai fazer me levar de volta ao mundo, né? E hoje eu consegui, né? Há um pouco mais de um ano eu já consegui essa chave da minha liberdade. Que bom, cara. Então, Fico muito feliz. E eu queria que você dissesse aí, né? Você já falou da sua dificuldade maior, foi isso. O que é que você acha que foi primordial para a sua aprovação? Também de forma resumida, que ainda tem umas 2 perguntas finais. A gente já está com o tempo estourado, mas eu queria que você dissesse qual foi aí o segredo, né? O segredo, que eu diria, claro que não existe fórmula mágica, mas onde virou a chave para a sua aprovação. Bom, eu posso citar muita coisa, mas a essência que posso No contar máximo 2 foi... coisas. Deixa o restante, que eu vou contar na série, né, do zero à aprovação, como estudar para concursos públicos. Diz aí, 2 coisas primordiais. revisão e resolução de questões. Perfeito. Que eu falo muito isso daí, né? E eu queria que você deixasse agora, antes da mensagem final, né, deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que você admira, né, e que ajudaram você muito nessa trajetória durante, né, o seu estudo. Bom, eu queria muito agradecer aos meus pais, que sempre me deram muito apoio, muita força. Sempre estiveram de perto de mim. Nunca, sempre nos momentos que me viam triste, assim, um pouco parado, estavam sempre me animando, me apoiando. Sempre quando eu viajava, saía de casa, me deixavam na rodoviária e sabia o que eu estava buscando, sempre me dava aquele abraço, assim, aquele apoio, para nunca fazer com que eu desistisse, né? Sempre acreditar no meu sonho, né? E hoje essa vitória eu dedico para eles, minha família. Pronto, que bom, cara. E contabilidade, me diga aí onde foi que virou a chave para você aí, mesmo sendo formado em contabilidade. Então, né? Em 2016 eu estava acostumado a usar um outro material de concurso, de contabilidade, que não estava me ajudando tanto, né? Eu precisava assistir a videoaula, tentar ver mais ou menos como é que era o ritmo, eu fiquei assim, poxa, cara, tem alguma coisa errada. Aí eu já vinha de várias provas que eu sempre estava pegando bomba em contabilidade, apesar de ser formado em contabilidade, né? Aí eu conheci o Felipe, né?
Aí eu conheci o material dele. Aí a gente fica meio daquela assim, meio bombeando assim, porque está acostumado com um jeito, para mudar para outro, né? Aí eu fiquei assim, não tá se o que está aqui não está me ajudando, eu vou testar uma coisa nova. Aí eu comecei a ver o material do Felipe, comecei a ler, eu fiquei assim, nossa, ele parece que escrito de uma forma tão fácil, que parece que aquela dificuldade que eu tinha não existe. Aí eu comecei a ver o modo como ele resolvia as questões, o material dele, que era muito didático, muito explicado, que você entende que não é lá essas coisas que você via antes, que dificuldade. Aí eu comecei, não, tô gostando do material, vou continuar. E aí, aí foi basicamente na prova da Cepaz Maranhão que eu estreiei com o material dele, né? E para mim era uma questão de honra, né? Por exemplo, era acertar uma questão de fluxo de caixa, que eu sempre errava. E eu acertei a questão, assim, matéria. Eu tive, acho que sorri uma questão. Eram 30 questões de contabilidade, se não me engano, eram 20. Sorri uma questão. E assim, o material dele assim foi um facilitador e muito para mim. Foi assim, como ele mesmo disse, foi um divisor de águas. Talvez se eu tivesse insistido em usar o material anterior, eu não estaria hoje onde eu estou, né? Foi uma coisa assim que foi assim tão me fisgou assim eu como aluno, que eu pensei assim, cara, não vou mais abandonar isso aqui tá muito bom, entendeu? E para mim era um orgulho saber assim, que era um conterrâneo meu que tinha feito matéria daquele. Que assim, nossa, cara, isso aqui é o tipo de material que você vê, né? E tem vontade de fazer algo parecido. Assim, tem vontade de, nossa, isso aqui é bom demais. Que bom. Isso no sentido, assim, uma inveja boa, né? Na verdade, no sentido de querer conseguir fazer aquilo também. Isso é bom, cara. Eu até digo que daqui uns dias, um aluno aí que vai fazer um material novo aí. Eu vou estar fora do mercado, já me aposentando. Talvez não seja você, né? O próximo aí. Tá cedo, se aposentar para quê? Pronto. Então, eu me lembro lá do nosso encontro lá na revisão, não foi? Do ISS Teresina. Foi a primeira vez que a gente se conheceu, se viu pessoalmente. Isso, exatamente. Cara, perfeito. E eu queria que você deixasse a mensagem final para quem está pensando em desistir. Né? Até porque a sua história é de persistência, pessoal. Se tem alguém que foi persistente no concurso, foi o Michelangelo. Bom, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte. No início pode parecer um pouco difícil, um pouco puxado, mas nada que é bom vem fácil. Nada que é bom é simples. E para você amadurecer, para você evoluir, sempre vai levar um pouco de tempo. Sempre, e isso também vai contar muito com a espécie de uma própria redescoberta de si mesmo. Você vê quais são os seus pontos fracos, os pontos fortes. Vai ter dias ruins, vai ter dias bons, mas todo aprovado, todo campeão, ele também passou por isso. Ele passou por dificuldades, certo? A carreira pública vale a pena, certo? Estudar vale a pena. Eu não conheço outro modo de vencer na vida. E eu digo para vocês, não desisto do sonho de vocês. Eu não desisti do meu sonho, eu persisti. Hoje eu sou editor fiscal, não me arrependo, né, da decisão que eu tomei. Eu abri mão de muita coisa e eu posso dizer para vocês, eu estou muito feliz. Que bom, Michelangelo. Mais uma vez, parabéns. Obrigado pela sua disponibilidade em ajudar vários concurseiros, até porque sua história é muito bonita, não só das dicas que você deu, mas também, né, da história de superação. Veio ali com aprovações e não, agora eu vou conseguir de novo e foi pegando pancada, mas a cada derrota você caía e levantava mais forte. Até, né, como você falou, eu só saio desse quarto aqui de forma definitiva quando eu ganhar minha independência financeira. Então, se tem uma palavra que eu deixo para você, é isso, meu amigo, persistência. Se você quer alcançar o seu objetivo, seja persistente. E, para que você não cometa alguns erros, né, que o Michelangelo cometeu também, ele deu algumas dicas aqui, assista a nossa série, Como Estudar para Concursos Públicos, do zero até a aprovação. Você vai, com certeza, diminuir o seu tempo de estudo e conseguir a sua aprovação mais rápido. Porque eu me baseei nos meus erros e também nos erros dos meus alunos para que você não
não cometa isso, tá certo? Então, não esqueça aí de deixar o seu like. Qualquer dúvida, comenta aqui que eu ou o Michelangelo vem depois tirar a sua dúvida, tá certo? Compartilhe com seus amigos essa linda história de aprovação e inscreva-se no canal para você receber as notificações de novos vídeos. Pessoal, era isso. Desejo aí sucesso a todos. Abraço, bons estudos. Abraço, meu amigo Michelangelo. Valeu. Obrigado.